Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para iniciar mais uma vez a nossa aula de Matemática 1 e dar continuidade aos nossos estudos. A correção da atividade de ontem estará disponibilizada também no formulário. Peço para vocês corrigirem algumas questões, caso você tenha errado, e qualquer dúvida também estarei à disposição, tá bom? A nossa aula de hoje, a unidade temática é álgebra, objeto de conhecimento, equação do segundo grau, e objeto de conhecimento específico, resolução de equações do segundo grau completa com a fórmula de Bhaskara e discriminantes da equação do segundo grau. Então, na aula passada, conhecemos a fórmula de Bhaskara e a maneira de resolver a equação do segundo grau. Então, como usar a fórmula de Bhaskara? Há 3 passos importantes. Primeiro, identificar os coeficientes da equação. A gente fez isso na aula passada, bem detalhadozinho. Segundo passo, substituir na fórmula. E terceiro passo, realizar os cálculos. Então, seguindo esses 3, vocês precisam seguir esses 3 passos para usar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos praticar, né? O primeiro exemplo diz o seguinte: escreva a equação 5x menos x ao quadrado igual a 600 na forma reduzida ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é a forma geral da equação de segundo grau, e encontre as soluções utilizando Bhaskara. Então, primeiro passo, escrevendo a equação na forma reduzida, né? Vamos ter a equação 50x menos x ao quadrado igual a 600. Escrevendo essa equação na forma reduzida, vamos ficar menos x ao quadrado, que é o termo A, mais 50x, que é B, menos, ou seja, o 600 aqui está positivo, vamos botar para o primeiro membro trocando o sinal, menos 600, que é C, igual a zero. Então, quem é o coeficiente de A? Menos 1. O coeficiente de B? 50. E o coeficiente de C? Menos 600. Agora que já encontramos os coeficientes da equação, é só substituir na fórmula e fazer os cálculos. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir agora, né? Delta é igual a quem é B? B é igual a 50, o coeficiente B ao quadrado, B é 50, então vai ser 50 ao quadrado menos 4, quem é A? A aqui é menos 1, 4 vezes menos 1, quem é C? Menos 600, então delta é igual a 50 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, vezes menos 600. Fazendo os cálculos, né, ó, 50 ao quadrado é igual a 2.500, 4 vezes menos 1 vezes menos 600 dá igual a 2.400. Então, delta vai ser igual, ó, fazendo esses cálculos aqui, delta vai ser igual a 100. Segundo passo, agora substituindo na segunda fórmula, né, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, vamos substituir agora na equação. Menos b, menos 50, ou seja, b é 50, mais e menos raiz de delta. Quem é delta? Delta é 100, que a gente já encontrou, dividido por 2 vezes a. Quem é a? O coeficiente de a é menos 1. Então, calculando agora, vamos encontrar o x' e x duas linhas. Primeiro, vamos calcular x', né, que é menos 50 mais menos 50 menos 10 dividido por menos 2. E x duas linhas, que é menos 50 mais 10 dividido por menos 2.
Então, fazendo os cálculos, menos 50 menos 10 dividido por menos 2 vai ser igual a menos 60 dividido por 2, x1 vai ser igual a 30. E x2, menos 50 mais 10 dividido por menos 2, vai ser igual a menos 40 dividido por menos 2, que x2 vai ser igual a 20. Então, as raízes dessa equação vai ser 30 e 20. A solução, ó, x é igual a 20 e x2 é igual a 30. Então, ó, temos aqui também outro exemplo, ó, 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a 8, utilizando os passos que eu expliquei anteriormente. Encontramos coeficientes, né? A é igual a 4, B menos 12, C igual a 9. Agora vamos calcular delta, substituindo B. Fazer a substituição para calcular delta. Então, delta é igual a B ao quadrado, quem é B? Menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes AC. Quem é A? A é 4 e C é 9. Então, vamos ter menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes 9. Calculando 12 ao quadrado é 144. E calculando essa partezinha aqui também vai dar menos 144. 144 menos 144, o meu delta vai ser 0. Portanto, delta é igual a 0. Agora, calculando x' e x2'. Vamos substituir nessa fórmula aqui, ó. Menos b mais menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, menos, quem é b? B é menos 12, menos 12, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 0, mais raiz de delta, mais ou menos raiz de 0, dividido por 2 vezes A. Quem é A? A é 4. Então, agora, vamos resolver essa parte aqui, que vai ser igual a 12 mais ou menos raiz de 0, dividido por 8. Então, 12 mais 0 é 12, dividido por 8. Então, 12 não dá para dividir por 8, mas podemos simplificar. Dividido por 4, simplificando por 4, vai ser 3 meios, que vai ser 1 inteiro, vezes 1 meio. E x2 é igual a 3 meios. Então, 3 meios é uma única raiz real dessa equação, e dizemos que a equação tem uma raiz ou que tem duas raízes reais iguais, que é igual a 1 vezes 1 meio, ou seja, x' é igual a 1 vezes 1 meio, que também equivale a 3 meios, e x2 também é igual a x1, 1 vezes 1 meio ou 3 meios. O terceiro exemplo é 5x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Achando os coeficientes de o coeficiente de A é 5, de B menos 3 e de C igual a 1. Então, delta, primeiro calculamos delta, né? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, substituindo os coeficientes no lugar das letras. Então, vamos ter 3 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 1. Calculando, vamos chegar ao resultado de 9 menos 20, que vai ser igual a menos 11. Note que, nesse caso, delta ela é negativo. Então, essa equação não tem raiz real, pois não existe valor real para raiz de menos 11, ou seja, raiz quadrada de um número negativo. Não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, é impossível encontrar raízes reais quando o delta for negativo. Então, ó, substituindo na outra fórmulazinha lá para encontrar as raízes, vamos B ao quadrado. Quem é B? Menos 3, mais ou menos raiz de delta. Igual a 2 vezes A, que é 2 vezes 5, que é igual a 3 mais ou menos raiz de 11, igual a 10. Nesse caso aqui, essa equação não tem raiz real, pois não existe raiz real de um número negativo, que no caso é menos 11. Então, quando o valor de delta for
positivo, negativo ou nulo. O valor de delta, sendo ele positivo, negativo ou nulo, determina quantas raízes a equação tem quando os coeficientes são números reais. Então, o número delta, b ao quadrado e 4ac é chamado de discriminante da equação do segundo grau, que é igual a do segundo grau, ax mais bx mais c igual a zero, com a, b e c reais e a diferente de zero. Então, quando delta for maior que zero, a equação tem duas raízes reais distintas, ou seja, as duas raízes são diferentes. Quando delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. E quando delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais, que foi isso que a gente viu nos exemplos agora anterior. Então, vamos determinar o número das raízes reais distintas da equação do segundo grau sem resolvê-las. Então, veja alguns exemplos. Ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Delta é igual a 5, b, quem é b? Menos 5. Então, vai ser menos 5 ao quadrado vezes 4 menos 4 vezes AC. O A aqui é 1 e C é 6. Então, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Resolvendo essa partezinha aqui, ó, 5 ao quadrado menos 5 ao quadrado é igual a 25. 4 vezes 1 vezes 6 dá igual a 24. Resolvendo 25 menos 24, o delta vai ser igual a 1 e 1 é maior que zero. Com delta maior que zero, a equação tem duas raízes reais distintas que a gente viu na resolução do exemplo lá nos slides anterior. Na segunda equação, 12x ao quadrado menos 9x mais 7 igual a zero, calculando delta, b ao quadrado menos 4ac, substituímos aqui, ó, b, quem é b? Menos 9. Então, vai ser menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes a é 12 e c é 7. Então, substituindo, ó, 4 vezes 12 vezes 7. Calculando, menos 9 ao quadrado é igual a 81. E calculando menos 4 vezes 12 vezes 7 dá igual a menos 336. 81 menos 336 vai dar um número negativo, menos 255. Então, com delta menor que zero, a equação não tem raízes reais, ou seja, o número das raízes reais é zero. E no terceiro caso, terceira equação, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Substituindo, calculando o valor de delta, delta vai dar aqui igual a zero. E com delta igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais, ou seja, tem uma única raiz real. Então, observando o valor, você encontrando o valor de delta, você consegue identificar quantas raízes vai ter a equação. Se for maior que zero, é duas raízes distintas. Menor que zero, a raiz real é zero. E igual a zero tem uma única raiz real, ou seja, as duas raízes vão ser iguais. Então, o conteúdo da aula de hoje foi isso. Espero que vocês compreendam. Se ficou dúvida, voltem o vídeo com calma, pausem, revejam, façam a resolução dos exemplos que eu trago no vídeo também. E qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Podem mandar mensagem no PV. Beijos e até a próxima aula.